Boa noite a todos. A gente agora vai resolver a questão número 28 da prova da EFON 2013. E a questão fala de uma bolha de gás que se formou no fundo do mar a 10 metros de profundidade e sobe a temperatura constante, aumentando o seu volume. A questão fala que no final, pouco antes de se desintegrar, a densidade da bolha é de 0,600 kg por metro cúbico. Então, vamos fazer um desenho aqui para ilustrar melhor o que a gente vai pensar. A bolha foi formada lá embaixo, no fundo do mar. Ela foi subindo até atingir aqui a superfície. Vamos chamar aqui de ponto inicial e aqui em cima de ponto final. A gente pode perceber que ao longo do caminho houve uma mudança de pressão, porque o teorema de Stevin fala para a gente que a pressão no ponto mais baixo é a pressão no ponto mais alto mais a pressão da coluna de líquido. Então a pressão no ponto I é a pressão no ponto F, pressão no ponto F, mais μgH, onde esse μ é o do líquido. Certo? Nesse caso, a pressão final é a pressão atmosférica, então a gente conclui que a pressão no ponto I é a pressão atmosférica, que é 10⁵ Pascal, mais a pressão da coluna de líquido, que é o μ 1,03 vezes 10 ao cubo, desculpa. O G é 10. E a altura de líquido é 10, porque a questão fala que a profundidade onde a bolha foi formada é de 10 metros. 10 metros. Então, daqui a gente conclui que a pressão no ponto I ela vai ser 10⁵ mais 1,03 vezes 10⁵. Então a gente chega ao número de 2,03 vezes 10⁵ Pascal. Então a pressão inicial é uma, a pressão final é outra. Como o que está dentro é um gás metano, e ele manda a gente considerar o gás metano o gás ideal, a gente pode fazer a transformação gasosa, que é pressão inicial, volume inicial, dividido pelo número de mols inicial, temperatura inicial. Isso é igual a pressão final, volume final, número de mols final, temperatura final. Nesse caso, a questão fala para a gente que a temperatura é constante, então posso cortar. Como após a formação da bolha não entra nem sai gás, o número de mols também é constante, eu também posso cortar. Daqui a gente conclui que PI/VI é igual a PF/VF, pressão inicial 2,03 vezes 10⁵. Volume inicial não sei. No final, pressão atmosférica 10⁵ vezes o volume final. Agora a gente pode cortar o 10⁵. Daí a gente conclui que o volume final é igual a 2,03 vezes o volume inicial. Como a questão pede a densidade da bolha logo após se formar, a gente pode pensar que densidade é igual a massa sobre volume. Como a massa que tá lá dentro de ar, de gás, não muda, vamos isolar a massa aqui. A massa é densidade vezes o volume. E essa massa não vai mudar, porque a quantidade de metano que tem lá dentro é a mesma no início e no fim.
Então a gente pode dizer que densidade inicial vezes volume inicial é igual a densidade final vezes volume final. A densidade inicial é o que a gente quer, logo após ela ter se formado. Volume inicial a gente não sabe. Então, DI, VI. No final, a densidade no momento que a bolha se desintegra é 0,6 kg por metro cúbico, como está marcado no enunciado. E o volume final, a gente sabe que é 2,03 vezes o volume inicial. Então, o volume inicial ele vai ser cortado aqui. A gente vai chegar à conclusão que a densidade inicial é essa conta, 0,6 vezes 2,03, aparecendo na mesma unidade do 0,6. Então, a nossa densidade inicial vai ser 1,22 kg por metro cúbico. Essa é a opção que mais se aproxima da resposta certa. Opção letra B. Um abraço e até a próxima.